Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Nosso desejo é que Deus esteja e continue abençoando o seu coração, falando ao seu coração através dos conteúdos do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, nós recomendamos que você se inscreva para que possa então receber as notificações de toda nova postagem, todo novo conteúdo que é disponibilizado aqui. Nosso objetivo é, desde o princípio, desde a criação desse canal, servir como um instrumento para ajudar a fé daqueles que já creem em Deus, aqueles que já são cristãos, e também ajudar aqueles que ainda não são cristãos, e para que venham a ter a oportunidade de conhecer a fé, o Evangelho de Cristo, especialmente através de uma série que nós temos aqui nesse canal, está disponível ali em playlists, é uma série que chama Você Crê na Bíblia, e temos esses momentos semanais aqui. Todas as terças-feiras nós temos um momento de reflexão e todas as quintas-feiras nós temos um momento que nós dedicamos para orar, para pedir a Deus milagres, bênçãos sobre a vida daqueles que creem em Deus. Se você tem fé, você será abençoado. Basta que você coloque a sua fé em ação. É o que Jesus nos ensina. Isso é independente da religião. Isso está relacionado à sua fé. Você receber bênçãos de Deus está relacionado à sua fé. Não depende de religião. Depende do seu contato diretamente com Deus. Jesus nunca trouxe uma religião, nunca pregou religião. Jesus nunca pregou agrupamento. Jesus nunca se organizou, nunca aceitou organização, pelo contrário, ele sempre foi contra organizações, ajuntamentos dirigidos por homens, por leis humanas. Jesus nunca concordou com isso. Se você conhece o Evangelho de Cristo, você sabe disso. Se você já examinou o Evangelho de Jesus, você sabe. Talvez você até esteja numa organização, fazendo parte de uma organização, é membro de uma grande organização religiosa, mas recomendamos que você examine as Escrituras e que você observe. E prezados, organização é diferente de você congregar em uma determinada igreja, não é? Congregar em uma determinada igreja é diferente. Se aquela igreja preza, se aquele ajuntamento preza pela palavra, pela veracidade da palavra, verdadeiramente ela não se torna uma organização. Isso pode até ficar um pouco difícil, complexo para entender. Por isso que nós recomendamos a série Você Crê na Bíblia. Ali nós falamos tudo a respeito deste e de outros assuntos que são fundamentos do Evangelho de Cristo. Por isso que nós não insistimos, mas reiteradamente, frequentemente, estamos indicando esta série para você. Muito bem, para o nosso momento hoje de meditação, em seguida nós orarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você gostaria de fazer o acompanhamento lendo, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu gostaria de destacar alguns versículos desse capítulo, quando Jesus anda sobre as águas. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé, falar um pouquinho sobre segurar a fé. Então, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus estava pregando, curando, libertando pessoas. Então ele desejou entrar no barco e distanciar-se da multidão, descansar, né?
E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Ele pediu para que os discípulos distanciassem o barco para o mar, e ele distanciou-se deles também e subiu ao monte para orar. Jesus ficou só, desejou ter esse momento só, como muitas vezes a gente deseja ter um momento só com Deus, mas Jesus desejou ter esse momento de oração, e ele saiu então, subiu ao monte, foi orar e pediu para que os discípulos se distanciassem da multidão e fossem para o meio do mar de barco, e ali eles ficavam. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o mar estava revolto e os discípulos estavam sem Jesus. Veja bem. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Ele veio até os seus discípulos andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, começaram a gritar com medo de Jesus. Estavam passando por uma fase difícil, o mar estava revolto. Jesus, a salvação, veio até eles, e eles ficaram com medo, não o reconheceram. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Agora veja que importante, eles ficaram com medo, sendo cristãos, ficaram com medo de ver a providência de Jesus chegando até eles? Sim, mas há uma grande diferença entre ser cristão e ser incrédulo. O cristão conhece Deus, conhece a presença de Deus, conhece a voz de Deus. Quando Jesus falou com eles, eles o reconheceram. Veja que importante. E será que nenhum deles deu mais uma escorregadinha na fé? Deu. Mas vejamos como que vai ser o comportamento deles com Jesus. E prezados irmãos e irmãs, isso nos mostra que nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Às vezes a gente dá uma escorregada na fé, mesmo sendo cristão. Às vezes a nossa fé começa a diminuir, aí o inimigo vem no nosso ouvido e fala assim: você não é cristão, não. Você é cristão e tá com medo dessa luta, dessa dificuldade, desse problema que você está passando? Ao invés de você estar lá orando, e ele fala isso, viu? Ele fala na nossa mente. Ao invés de você estar lá orando, ao invés de você ler mais, e às vezes a inspiração do inimigo é de alguém próximo de nós. Eles vêm com acusação. Nós falamos essa semana aqui a respeito de julgamento, de acusação, né? E na terça-feira nós falamos a respeito disso, Jesus falando a respeito disso. Quem é que está apto para nos julgar? E às vezes vem essa acusação sobre ele: você não é cristão, não. Com essa fezinha que você tem, está passando aí com essas dificuldades, agora já está entrando em estado depressivo, já está ficando... que fé que você tem. Quantas vezes nós pensamos nisso, alguém fala isso para nós, não é? Só que veja bem, prezados irmãos e irmãs, os discípulos, pessoas que andavam com Jesus fisicamente, tiveram abalos na sua fé. Então nós não teremos abalos na nossa fé? Claro que sim, nós somos humanos, estamos sujeitos a errar, inclusive ter lá alguma trepidação na nossa fé, alguma dificuldade, algum momento de dificuldade na nossa fé. A diferença é: o incrédulo nunca crê. Agora o cristão, ele pode ter até uns percalços na fé, mas ele continua crendo. Ele continua lutando e a fé se eleva novamente, porque Deus nos ajuda a elevar o nosso nível de fé. É Ele quem nos ajuda. Vejamos aqui. Aqui está muito claro para nós. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele desejou andar por cima das águas como Jesus. Se é o Senhor, me fala para mim que é para mim, que eu confio, eu vou andar por cima desse mar aí. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a ir para o fundo, começou a afundar. Eu falei, tá perdido, eu não sou cristão não. Eu tô perdido. Não, o cristão Pedro disse, Senhor, salva-me. Tá vendo a diferença do cristão? O cristão fala, já estou vendo que Deus me abandonou. Não, ele não pensa isso não. Ele clama, Senhor, salva-me. Foi o que Pedro fez. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E levantou Pedro e o salvou. Não importa que às vezes Deus dá um puxão de orelha na gente, nos chama de homem de pouca fé, mulher de pouca fé. O importante é que nós temos fé. Isso é que é importante. O importante é que você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estava aqui participando dessa programação. Você tem fé. Isso você precisa segurar com garantia, com segurança. Você tem fé. E como você tem fé, você vai ser abençoado, abençoada agora. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus para que Ele te abençoe, para que você receba a bênção que você deseja. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai de milagres, o Senhor tem suprido as nossas necessidades a todos os momentos da nossa vida que nós precisamos e tem abençoado todos aqueles que têm fé, pois é um cumprimento da tua palavra. Senhor, e eu creio também que é o Senhor que nos dá esta fé que nós temos, e é o Senhor que nos momentos em que a nossa fé tem os seus percalços, e naqueles momentos que nós às vezes parece que estamos perdendo a fé, é o Senhor que vem e estende a mão e nos levanta novamente. Pai, eu oro para que estas pessoas que estão orando comigo agora, e que tem sentido percalços na sua fé, que tem sentido abalos na sua fé, dadas as circunstâncias, os problemas que elas vêm passando. Senhor, eu oro, intercedo em favor delas, para que a mão do Senhor seja estendida a elas, como o Senhor estendeu para Pedro, e elas sintam o poder de Deus agora, sinta o amor do Senhor agora, sinta a misericórdia do Senhor agora, sinta o sangue do Senhor agora, as lavando, purificando de todo pecado e elevando o nível de fé para que elas possam receber as bênçãos, milagres na vida delas que elas realmente precisam, seja cura, seja libertação, seja emprego para o desempregado, seja alívio para o problema de relacionamento que essa pessoa está passando, seja o que for, doença incurável, desenganado pelos médicos, não importa. O Senhor é um Deus que manda nos andar por cima do mar. Por cima do mar. O Senhor nos diz, vem, ande comigo por cima do mar. E se nós temos uma queda na nossa fé e começamos a afundar, o Senhor é o mesmo Deus que vai lá, dá um puxãozinho de orelha em nós, nos chama de homens, de mulheres de pouca fé, mas o Senhor nos ajuda. O Senhor nos eleva. O Senhor nos ajuda a levantar novamente e nos segura nos braços do Senhor. Enquanto nós não sabemos ainda caminhar sozinhos, o Senhor nos leva por sua mão, porque o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso. Senhor, por isso nós te agradecemos. E eu te agradeço, Pai, de coração, porque eu creio que o Senhor está respondendo às nossas orações e está abençoando esta pessoa que está conosco nessa programação. E ela vai receber, ela está recebendo já milagres. E isso tudo para exclusivamente honra e glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração e até um próximo contato, Senhor nos permitindo. Abaixo desse vídeo aqui tem link se você deseja falar conosco, enviar o nome para pedido de oração, enfim, fique à vontade. Nosso maior desejo
é que você seja abençoado, abençoada, que você seja salvo, salva, que você herde a vida eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.